Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador, e até agora eu só consigo viajar para o futuro a 1 segundo por segundo. E hoje a gente vai ver qual seria um dos maiores perigos de uma viagem no tempo. No Nerdologia sobre viagem no tempo, a gente falou sobre as possíveis soluções que os filmes já mostraram para um crononauta que altere o passado. Como viajar no tempo, mudar alguma coisa no passado só para descobrir que só existe uma linha do tempo e o passado já tinha sido alterado desde sempre, como no filme 12 Macacos ou na 5ª temporada de Lost. Ou mudar o passado e mesmo assim a linha do tempo se corrige e o futuro acontece da mesma forma como todo Exterminador do Futuro acaba fazendo. Ou mudar o passado e com isso criar um novo futuro, o que o Marty cansou de fazer em De Volta para o Futuro, tanto que tá difícil de saber em qual linha do tempo dele que a gente tá. Mas nenhuma dessas situações fala sobre o maior problema para alguém que viaja no tempo e entra em contato com outras pessoas, no passado ou no futuro. Imagina, por exemplo, que você curte Coração Valente e resolve voltar ao passado para a Escócia em 1296 e acompanhar o começo da resistência do William Wallace. Ou você desse pessoal aí da terça-feira, que gosta de história e quer voltar para o passado para conseguir uma primeira edição do Divina Comédia, publicado em 1310. Mesmo se você tomar todo o cuidado e não interagir com o Wallace ou com o Dante para não alterar o passado, só a sua presença lá já pode ser suficiente para matar metade da Europa, dependendo das bactérias e dos vírus que você levar para lá. Porque mesmo uma coisa inocente para nós do presente pode ser um problemão para alguém de outro tempo, graças à evolução. Por exemplo, pouco tempo depois, entre 1346 e 53, a Europa foi devastada pela peste bubônica vinda da Ásia, também chamada de peste negra, por causa das manchas escuras que ela deixava na pele dos doentes. Uma pandemia que matou pelo menos metade da população europeia durante esses 6 anos, em um estalar de dedos, sem falar nos que morreram em surtos depois. Por muito tempo se suspeitou que o culpado pela peste fosse a bactéria Yersinia pestis, que causa a peste bubônica hoje em dia. Mas atualmente ela não é nem de longe tão letal quanto foi a peste negra, que quando era transmitida pelo ar, podia matar até 99% dos infectados. Se a Yersinia pestis fosse a peste negra, ela devia ter algo a mais no passado que tornava ela mais letal. Essa dúvida acabou quando a gente encontrou covas coletivas com os esqueletos de pessoas que morreram da peste, e cientistas conseguiram isolar e sequenciar o DNA dessas bactérias ainda preservadas nos esqueletos em locais como a polpa do dente. Não só a gente confirmou que foi a Yersinia pestis que causou a peste, como descobrimos que ela tinha um genoma quase idêntico ao das bactérias que circulam até hoje. Não tinha nada nas propriedades da bactéria que explicasse uma mortalidade maior. A grande diferença para ela matar mais ou menos pessoas estava dentro de nós esse tempo todo. Na verdade, não é que a peste do século XIV fosse causada por uma bactéria mais letal que ficou mais fraca. É que as pessoas que viviam naquele período tinham hábitos como a falta de higiene e problemas como subnutrição que deixavam elas mais vulneráveis a doenças e nós nos tornamos mais fortes. Sem falar na vulnerabilidade genética. Se a Yersinia do passado não era muito diferente da de hoje, nós somos. Comparando os genomas de quem vivia naquela época e principalmente quem morreu da peste, a gente encontrou genes do sistema imune diferentes que sugerem que a metade que sobreviveu à peste era geneticamente mais resistente. Assim como o Thanos, a evolução não perdoa. A mortalidade na Europa foi tão grande que a seleção natural eliminou as pessoas que ficavam mais doentes. E até hoje a gente carrega as marcas genéticas dessa sobrevivência da peste. Aliás, dessa e de várias outras. Hoje em dia, a peste é o cavaleiro do apocalipse mais vagabundo, mas ela já trabalhou bem mais do que a fome ou a guerra. Infecção foi a maior causa de morte infantil por muito tempo, principalmente quando as pessoas começaram a se aglomerar em centros como Roma, onde novas doenças tinham bem mais vítimas para começar a circular. Como Germs, Genes e Civilization conta, o Império Chinês teve em média um surto grave de doença infecciosa a cada 7 anos. E esse intervalo de alguns anos pode ser simplesmente o tempo de nascerem mais crianças que nunca tinham contraído infecção. Em uma época antes das vacinas, o que acontecia é que quando o número de crianças vulneráveis crescia o suficiente, um novo surto acontecia e matava boa parte delas.
Já quem continuava vivendo dentro dos impérios sobrevivia ou por ser geneticamente resistente à doença ou por desenvolver imunidade, enquanto os povos que viviam mais separados, fora das grandes cidades, tinham menos contato com essas doenças e por isso menos resistência. O que pode ter contido invasores nômades, como Átila o Huno nas portas de Roma, foram justamente epidemias de doenças, como disenterias, contra as quais os romanos já estavam imunes ou resistentes, mas os biólogos e pesquisadores não. E provavelmente o mesmo aconteceria se viajarmos no tempo. Hoje em dia, não precisamos mais passar por uma mortalidade absurda dessas para poder nos tornarmos resistentes a doenças, já que as vacinas garantem a nossa imunidade de uma forma muito mais segura. Mas se a gente voltar para o passado, podemos repetir justamente essa mortalidade. Vamos levar uma bactéria ou um vírus que não são perigosos para quem está vivo hoje, mas que no passado poderiam ser extremamente letais. O sarampo ainda pode matar de 1 a 300 crianças em cada 1000 infectadas, e a varíola matava entre 100 e 200 pessoas de cada 1000 infectadas. Mas isso entre nós, que somos descendentes de quem sobreviveu. Entre quem nunca tinha tido contato com elas, como os nativos das Américas, quando os europeus chegaram por aqui, mais de 90% morreram por causa dessas infecções depois das caravelas. Essa é uma das preocupações no caso dos povos que ainda vivem isolados, como indígenas na região amazônica. Parte do que faz eles continuarem isolados é a preocupação de que uma doença como a nossa gripe pode ser letal no contato. Isso sem falar nas doenças que infectavam aquelas pessoas e contra as quais nós não temos defesas hoje. Por isso, a primeira preocupação, depois de descongelar alguém como o Fry em Futurama ou Stallone em Demolidor, seria justamente garantir que eles não carregavam nenhuma infecção do passado e vacinar contra as doenças do presente. Aliás, o melhor amigo de um crononauta não é uma chave de fenda sônica ou um almanaque esportivo, é a vacina. E nesse episódio da Semana da Vacina, um agradecimento ao Adriano Beidac pela ideia de tema. E 2 livros bem legais para quem quiser saber mais sobre. A Brief Story of Everyone Who Ever Lived é um ótimo review sobre a evolução humana, como caiu o conceito de raça, o que a gente descobriu sobre a cor da pele, a nossa fala, o cérebro e os vestígios das doenças que a gente sobreviveu. E o Germs, Genes and Civilization, que fala mais da interação entre os povos e as doenças e como até religiões refletem isso. E aproveitando o espaço, eu queria convidar você para fazer alguns cursos online da USP, incluindo um curso meu sobre Zika. Uma das coisas que eu faço, além do Nerdologia, é trabalhar com a USP e a gente preparou vários cursos para o Coursera, uma plataforma internacional de cursos de ensino superior. Lançamos vários cursos de econometria, mapas conceituais, criação e gestão de startups, marketing digital, entre outros, e entre eles um curso que eu fiz com o Paulo Zanotto, meu ex-orientador do Instituto de Ciências Biomédicas, onde a gente fala sobre Zika, dengue, febre amarela e outras doenças transmitidas por mosquitos, microcefalia e como os boatos circularam quando o Zika chegou por aqui. Eu tive inclusive o apoio da Johnson & Johnson. O curso é gratuito, mas o certificado é pago para quem não é aluno da USP e é pensado para quem tem ensino médio e quer se informar. Se você souber de professores, profissionais da saúde e quem mais estiver interessado em aprender sobre, por favor, compartilhe, os links estão aqui no Saiba Mais. E no Nerdologia sobre do que os heróis nos protegem, onde a gente falou sobre o que pode ser o real motivo por trás dos atos de heroísmo, vários comentários muito bons. O César Wolfenstein comentou que em Círculo de Fogo os kaijus vêm e depois os Jägers são criados. Mas aí depende, porque eu acho o Círculo de Fogo a Revolta o exemplo perfeito para mostrar a lógica do episódio passado de que uma vez que uma instituição foi criada, ela está mais preocupada em sobreviver do que resolver um problema. Com alguns spoilers, mas que estão no trailer, se a gente sair um pouquinho da narrativa do filme, o exército Pan-Pacífico que foi criado para derrotar os kaijus, quando os kaijus acabaram, foram os próprios drones deles que trouxeram mais kaijus e criaram o problema que resolvem. Já o Jonas Marques fez um comentário que me deixou com aquela cara de emoji pensante. Quem desencavou e resolveu o problema da máfia de Gotham, dos policiais corruptos e até dos bancos envolvidos foi o Coringa. Ele foi um herói bem mais eficiente do que o Batman no filme. E para a pergunta de por que o Dick Vigarista não ganha, recebemos várias respostas psicológicas, como ele ser agente do caos, ou alguém que só quer atrapalhar. Isso sou eu jogando Mario Kart.
Também teve gente que falou que ele não confia no próprio potencial, mas eu acho que o Raniel e o Miguel foram bem mais no ponto do episódio. Ele provavelmente tem uma oficina ou faz parte de algum desmanche de carros e ganha com isso, ou trabalha para uma casa de apostas que manipula os resultados, como o BR, o Rui e o Yuri falaram. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, assine o canal para mais resfriados intertemporais e até a próxima quinta.